Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Desperta Podcast. Hoje eu tenho um convidado mais que especial, que é o Davi Lopes, o luthier mais famoso do Brasil. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Eu tô acompanhando você nas redes sociais aí que o Aquino me mandou e eu vi que você tá estourado no Globoplay. Já tá um cara muito famoso, assim, né? Uma honra receber um famoso aqui. E a gente vai contar a tua trajetória. Não, mas tá estourado. tá sendo bem legal, né? Essa história toda que já vem de um tempo. Na verdade, o documentário foi uma consequência, né, do trabalho que a gente começou a fazer. Sim. Em 2016. Cara, que eu achei assim, ideia de gênio. A gente vai falar sobre, vamos prender essa audiência até o final, porque eu quero falar sobre isso no final. Essa tua ideia de gênio, assim, cara, foi uma aspiração mesmo. Mas primeiro eu quero contar pra galera a tua trajetória. Você é luthier e 95% da população brasileira provavelmente não sabe o que um luthier faz. Queria que você contasse pra gente. Então, luthier, na verdade, ele vem da palavra alaúde, que é o alaúdier. O profissional que constrói o alaúde, que constrói o instrumento de cordas. Tá aí uma coisa eu não sabia. E aí ele ficou, né, sendo alaúdier, ou então apenas luther em outros países de língua alemã. Legal. E aqui pra gente, nos Estados Unidos, também é luthier. Mas é uma derivação mesmo ou foi o jeito que a gente escutou e virou luthier? A palavra ela vai sofrendo isso. Sim. Também com a própria... É igual ouvindo, o cheeseburger, já viu? Exatamente. Tem X de cheese. Eu acho maravilhoso. Aí ela vai sofrendo essas coisas. Igual carpinteiro, por exemplo. Eu acho isso muito interessante. As pessoas falam, o que é carpinteiro? Era no corpo inteiro, né? Não, carpinteiro tem mais a ver com carro do que com madeira. Que as pessoas pensam que carpinteiro vem, né, a pessoa que trabalha com a madeira, mas também trabalha com pedra. Não sabia dessa e também, trabalha não. Com, o carpinteiro... Pra mim, carpinteiro era uma exclusividade da madeira. Não. Carpinteiro vem da palavra carpe. E também que é que é o derivado do car, que é Mentira. Da roda. Você não sabia dessa? Da palavra americana, car. E Davi é cultura também. Isso é interessante porque isso... Mas tu falou um negócio que... começou a construir as rodas de madeira do carro era o carpinteiro. A carruagem era feita pela madeira. E tudo que era feito de madeira... Imagino que desde quando inventaram a roda de pedra... Não sei se ele foi roda de pedra. Genial, mas ele vem dessa palavra, entendeu? Então... quem fazia carruagem era o carpinteiro. Não, e me ocorreu o seguinte, que em algumas versões eu discuti esses dias sobre isso, uma discussão positiva, que a Bíblia fala que Jesus era carpinteiro. Em outras versões falava que ele era construtor. Em outras versões falava... Exatamente. E agora você me falando isso faz sentido total, cara. Porque já que ele começou a construir a roda feita de madeira, logo depois veio a evolução, construindo as coisas de madeira. Que legal isso. Casa de madeira, daqui um pouquinho veio... imagino, né, que não tinha porta, por exemplo. Então, as coisas... utensílios, tudo feito com madeira. Ou cara, até genial. mesmo de pedra. Que hoje em dia, que aqui a gente chama de pedreiro. Ou vem da mesma palavra, né? Só que tem mais a ver com pedra. Mas a gente entende que é o pedreiro que constrói as coisas. Daí, Jesus sendo carpinteiro, também algumas versões Genial. de... Comenta aí se você sabia dessa, mas seja honesto, porque Deus está te vendo. Cara, que informação legal, né, cara? Porque a palavra é interessante na evolução, né, cara? Mas tu estuda etimologia, alguma coisa assim, ou por... Só por curiosidade. Demais. Hoje em dia, a palavra... Existem várias tentativas de mudar o sentido das palavras, por exemplo. A gente está vendo isso aí agora. Mas você me contou o que o pedreiro faz, o que o carpinteiro faz e o que o luthier brasileiro faz. E aí o luthier, que é o profissional que constrói instrumentos musicais, ele pega a madeira e faz dela um instrumento de cordas. Então especificamente o luthier produz, né, constrói instrumentos de cordas. Com o tempo também essa palavra
também foi... Derivando. Foi assim... as pessoas que constroem instrumentos de metal também são feitos. Ou conserta instrumentos de metal também. Legal. É luthier. E na tua carreira de luthier, assim, como é que você começa a ser luthier? Porque é uma coisa diferente, né? Então, você é dentista e você tem um monte de informação, ou depois um parente. Mas, cara, da onde starta essa paixão? E se é que isso é uma paixão pelos instrumentos? Então, assim, vamos lá do início. Quando eu tenho memória de quando eu era muito pequeno. Não sei se você tem. Não tenho memória de ontem. Muitas pessoas têm, assim. É sério? E comeu ontem. E aí, então eu me lembro, assim, de como eram as coisas e como eu pensava, assim, né? Assim, 10, 12 anos, assim, nessa época toda, e quando a gente brincava na rua, e tinha uma irmã que me chamava, ô, Davi! Então, não sei o quê, me chamava pra ir pra casa e tal, e chegava lá, minha mãe, não gostava, né, que me chamava, mas eu tava na rua, tava brincando, mas deixa ser bobo, a gente vai pro Museu Nacional. Eu me lembro desse dia. É sério isso? Sério. Quando chegava assim na época da Páscoa e também, né, que é na época do meu aniversário, a gente sempre ia pro Museu Nacional. Não tô aí eu falei, tem uma história gigantesca com o museu. Exatamente. E aí, nessa mesma época que eu ia para lá, para o museu, eu me lembro, assim, que eu ficava, assim, deslumbrado com as coisas, entendeu? Assim, com tudo. O dinossauro, a baleia, aí, poxa, como é que os caras pegaram isso e tal, não sei o que. Eu vou ser biólogo marinho. Tu vai se apaixonando pelas figuras. Tu vai se apaixonando pelas coisas. De maneira que teve uma hora que eu não sabia nem mais o que eu queria ser, né? E aí a importância de de você plantar isso no coração da criança, né? Isso é legal. De cultura. Cara, hoje em dia, eu não acredito que os pais tenham essa programação para a criançada. Levar no Museu Nacional. As coisas vinham muito mais naturalmente, né, cara? Hoje, não sei se... Assim, uma impressão que eu tenho, né? Que às vezes as coisas venham muito de um lugar só. Que é o celular. Que é a internet, né? Exatamente. Então é muito... as experiências, sendo, não sei se boas ou ruins, elas não são ricas. Talvez, entendeu? Então, no mesmo dia você visitava um zoológico e também visitava o museu. E era um baita num programaço, naquele rio lá, naquele lagoa lá, e vinha um guarda e falava, não pode nadar aí. Tá? Não sei se você da Lagoa Rodrigo de Freitas? Não, na Lagoa da Quinta Boa Vista, quando era limpinho. Ah, sim. E então, eu lembro disso tudo. Então, dessa época toda, deslumbrado com tudo, né? Então, veio essa coisa de história, de contar história, de Legal. saber, querer saber. E também de buscar as informações nos mínimos detalhes, como o que era e tal. Ou seja, era uma característica sua que você descobriu já na infância, né? Isso aí eu já gostava muito de fazer. Mas o que eu mais gostava de fazer o que eu era apaixonado, era de transformar as coisas, de fazer uma coisa, de mexer no carrinho, tipo Lego, de pilha, Então eu fazia os aviões, que era o que eu era mais apaixonado. Aqueles aviões que vinham meio que coladinho naquela estrutura? Tinha uns aviões de alumínio que eu tentava fazer. E aí você vai ficando mais velho, a criança vai aprendendo algumas coisas, e aí eu aprendi qual era a dinâmica de voo. E tinha uma pessoa que virou meu amigo na época, eu era muito moleque mesmo, mas ele tinha um avião de controle remoto. Já naquela época? Nossa, aquilo era pra mim, era bastante tempo atrás, mas já existia. Que legal. E aquilo era pra mim, o controle remoto, como é que voa, porque o perfil da asa e tal. Aí essa época, passando da mistura de todas as coisas, a minha mãe e meu pai falaram assim, não, vamos estudar música. Você tem que estudar música. E me levou para estudar música. 10 anos. 10 anos, novinho. Eu tinha 10 anos. Que é a época mesmo que a criança está absorvendo tudo que ela pode, né? E aí música veio na igreja.
eu aprendi música na igreja. Que é super comum, né? Na época era muito comum, né? Hoje em dia nem tanto, mas existem outras escolas de música assim voltadas assim para a igreja e tudo, mas na época tinha saxofone, clarineta, trompete, tuba, trombone, flauta. Hoje em dia é mais violão, guitarra, baixo, batera, teclado e acabou, né? Legal. Mas assim, a gente fez aqui na ilha, assim, sei lá, 2012, 2010, por aí. A gente fez um musical, que eu toquei flauta. Né? Que você tinha coral. Quem toca flauta é o quê? Flautista? Flautista. E aí eu toquei flauta transversa, né? Que legal. E tinha trompete, tem trombone. E a gente saía para tocar e tocava no hospital, tocava na comunidade. Que legal! Era uma iniciativa da igreja ou uma iniciativa tua própria, dos teus amigos? Não, a gente era lá da igreja, a gente fazia. Ia tipo animar os hospitais? A igreja tinha um movimento no hospital. Como é que é? Capelania, isso? Na capelania. Que legal. Ali no Bom Sucesso. E a gente ia fazer o culto, também visitava. Então tinha o coral, eu tocava violão, a gente entrava com 3 pessoas. Eu tô só anotando aqui, tu toca flauta, violão... E saxofone. E os outros instrumentos, assim, eu vou aprender. Um arranho, né? Porque... Ou seja, tu é apaixonado não só por música, mas por instrumento, que é aí que eu quero chegar, né? Instrumento. E aí... Cara, aquele negócio tudo acontecendo na época da infantil, né? Eu cheguei com 10 anos, eu queria, 10 anos, vou começar. Então, eu comecei a tocar lá na igreja. Que legal. Então, vamos para a igreja e vamos aprender. Então, todo mundo aprendia naquela época, 11 anos, 12, e aquilo se tornou uma coisa, cara, que legal, vou tocar um instrumento musical. Ficou normalizado, né? Todo mundo fazia, eu quero fazer também. Então, vai misturando essa coisa toda e tal, e aí vamos nessa. Aí veio a parte de fazer já com 16 anos, talvez, já de fazer o 2º grau técnico. Naquela época era muito comum, né? E tinha... Aí eu comecei a fazer edificações. O que seriam edificações? Edificações, na época, é o técnico do desenhista, que faz os desenhos das construções e tudo. Tudo na mão, prancheta. Legal. Caneta nanquim, as canetas especializadas, réguas, etc. E você, meio investigativo, foi a fundo nisso aí, né? Aí eu comecei a fazer esse curso técnico, mas só que eu não terminei lá na época e fui fazer música. Estudei na Vila Lobos, assim, como a maioria das pessoas, assim, naquela época. A Vila Lobos é aqui no Leme, né? Na entrada de Copa... É no Leme ali? Não, no centro do Rio. No centro. Perto da Rua Carioca ali, bem no centro mesmo. E bem tradicional a escola. Muito na época já estava começando o curso... Tinha o curso do 2º grau na época, né? Sim. É o curso médio de música, que existe até hoje. Então você se forma lá, técnico em violão, técnico em... Tu não se forma músico, né? Como é curso técnico... Técnico é uma coisa específica. Em música. É uma coisa específica. E tu escolheu o violão? Não, na época eu escolhi o saxofone, porque eu tocava saxofone. Sim. Na igreja ainda? E na igreja chegou o dia de eu escolher meu instrumento. E eu queria tocar o trompete. Eu achava que na época, isso é o quê? Que ano é isso? Rapaz, eu vou te falar, 1984, 85. E porque eu lembro que na década de 70 o trompete era provavelmente o instrumento mais famoso. Hoje deve ser o violão. Não, então... Na década de 60 o teclado? Não, o instrumento de sopro, um dos mais famosos, sempre foi o saxofone. Acho que até hoje, né? Mas o trompete, ele tem uma energia. É diferente, né? E eles se compõem um com o outro, entendeu? Então, um solo de trompete, uma coisa assim. Quando um apaixonado por música e instrumentos fala, é uma outra coisa diferente. Né? Até o outro lá vai e toca uma flauta doce. Meu Deus, é tudo diferente. Eu tenho um amigo, Felipe, que inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 21 de janeiro. Que ele é um garoto muito tímido, filho da Marlene. Eu vou tentar lembrar o sobrenome dele. E ele ficou apaixonado por flauta transversal?
E ele ficou apaixonado e queria ver esse sonho. E aqui no Brasil, pô, não tinha oportunidade. Ele bateu uma porta A, porta B, ele foi lá para os Estados Unidos e hoje ele vive disso. E obviamente que, né, ele não é um super famoso, mas ele se sustenta disso. Ele vive uma vida disso. E é muito legal, né? A música é uma profissão maravilhosa, entendeu? Mas aqui no Brasil tem muitas barreiras ainda. Muitas barreiras. Infelizmente, né, isso às vezes fica muito pesado, às vezes... Pois é. Hoje às vezes as pessoas consideram... Você vê um número muito reduzido de gente que de fato é músico, ou pelo menos apaixonado pela música, tendo sucesso. Você vê mais uma coisa... E isso também, assim, vou estudar música, vou fazer a faculdade de música. Tem gente que fala assim, não existe faculdade de música. Entendeu? Então a pessoa se especializa em piano, harpa, imagina. É lindo, eu vi uma vez. Acho que era uma orquestra, não me lembro agora onde eu vi isso também. Era uma apresentação pública, a mulher com uma harpa gigantesca. Não sei se o gigantesco é a harpa. Porque a estação de harpa é pequena, né? É bem grande. Mas tem várias. E ela colocou a harpa lá e ela ia afinando a harpa, cara. Com um negocinho, afinando a harpa e sentindo 1 milhão de cordas, dá um som maravilhoso, extraordinário. E você fica pensando de Davi, né? Com a harpa que eu não imagino que fosse daquele tamanho, imagina uma harpa menor. É uma harpa pequena. E, cara, que som completamente diferente daquilo que você já ouviu, né? Mas digamos, a mãe dos instrumentos de cordas. Né? Pelo menos parece o mais antigo, né? Exatamente. E aí alguém tava explicando, cara, que como a harpa reverberava nas paredes de pedra e nas colunas. Isso. Era um som diferente. Isso. E a pessoa foi contando, ela foi viajando. E quando eu vi essa mulher, queria eu lembrar o nome dela, com essa harpa gigante, a relação que ela tinha com a harpa é diferente da pessoa tocando no violão, assim, sabe? Era uma relação de ela dançar, o corpo dela todo mexia, e acho que era uma mão na parte de dentro, uma mão na parte de fora, e ela se mexia, parece que ela dançava com a harpa. Era extraordinário. Eu fiquei fascinado, eu achei... Obviamente que eu nunca nem pensei, nem cogitei nisso, de tocar harpa, porque, cara, pra mim é uma dificuldade gigantesca. Existem várias categorias de harpa, né? Tem harpas pequenininhas, assim, no corpo, né, que você toca e... como se fosse fica mais pertinho, guitarra, né? Fica assim, você toca, mas não tem pedal. Essa harpa de orquestra tem harpa de pedal. Lindo você demais. Muda a configuração das cordas ali, também tem tapa aqui, tapa ali, e vai fazendo os sons harmônicos diferentes. Não, eu vejo músicos assim, indo para dentro de avião, de ônibus, para se locomover e tal, cada um com seu instrumento. O cara desse não consegue se locomover muito, porque o negócio é gigante. Ele não desmonta. Não dá, né, para ir para praia. Não dá para fazer um churrasco. Por isso o violão se tornou um instrumento sensacional. Você toca, ele é portátil, em qualquer lugar, qualquer ele tem a momento, própria caixa acústica. Leva para praia, leva para o sítio, não dá para levar o piano, Verdade. Onde não tem luz, onde não dá para levar o teclado, não dá para levar... Assim, o teclado vinha antigamente aquelas caixas de som, né, acopladas, agora não vem mais, é um negócio mais... já é uma coisa mais... Existem alguns que são versáteis, que tem a caixinha de som exatamente para isso. Não, eu vou para algum lugar, vou levar, mas tem... E coloca até pilha. Mas o violão não precisa nada disso. O violão, ele tem o violão elétrico. À noite, de manhã, de tarde, qualquer horário, você está... E é o mais comum que pandeiro. Então isso torna o instrumento bem versátil e popular, né? Mas é legal saber que... cordas de aço, corda de nylon. Meus dedos que eu digo. Várias categorias. É legal saber desse reflexo que a harpa teve, né? Que o violão meio que ele estreia depois mesmo, de fato. E de repente... Por um dos problemas, né, da harpa, obviamente, era o transporte. Mas é legal saber disso, dessa cultura. Mas você estava contando que quando é que você chegou nesse momento que você começou a desenhar instrumento? Aí eu fui desenhar casas e tudo. A profissão que eu comecei a fazer era essa. Mas eu mudei para a música. Né? Um apaixonado. Então mudei para música, mas nesse momento da música, eu já estava assim, querendo saber o que eu ia fazer. Porque às vezes você não sabe, não, vou ser músico, não, vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser... né? Então as pessoas, na época, tinha que tomar uma decisão ali. 15 anos, 16 anos, aquela parte e tal, aqueles papos, nem você está fazendo o quê? Estou fazendo medicina, e você... eu tô fazendo, quero fazer. Passei por isso recentemente, né, Aquino? 16, 17 foi recentemente. Eu quero ser músico.
Pô, legal, mas você quer fazer o quê? As pessoas não têm essa resposta, né? Você precisa dar. Você quer trabalhar com música. Não, mas música não é música é uma diversão, então tem isso essa, né? tinha essa. Mas isso não me atingia muito, não. Talvez naquela época. E aí veio aquele negócio e eu fui trabalhar muito cedo, 15 anos. Eu fui trabalhar na VASP. Saudosa VASP. Saudosa. Eu entrei nela e saí quando ela acabou. O que aconteceu? Eu cheguei naquele ambiente e fiquei apaixonado pelos aviões. Falei, pronto. Mais uma paixão. Pronto. Eu já estava com a música. E também das construções de coisas, assim. Sim. E agora entrou a aviação, o avião no meio aí. Né? Então aquele negócio, aquelas máquinas... É surreal, né? É um negócio surreal. Até hoje, para mim, não faz sentido. Eu falei, vou embarcar nessa porque eu quero ser piloto. Uhum. E aí eu embarquei, velho. Fui nela, mas eu era muito novo. Apesar de ter aquele teu salário já, o teu dinheirinho e tal. Então eu vou fazer minhas horas de voo, mas eu tive que esperar até 16 anos, 17 anos, que podia voar. Uhum. Mas não podia voar avião, podia voar planador. Que era uma loucura, né? Que era um avião que te puxava. É um avião que te puxa, um monomotor, e ele te puxa, você não tem motor, você voa. Tem que calcular essa pista direitinho, né? Tudo. Sem motor como uma asa delta e tal. Você era doido. Eu fui pra lá, aí fui voar, aprendi a voar o planador. Uhum. Aprendi depois a fazer voo com avião, né? Tirei monomotor, tirei o PP. A carteira de PP. Falei, agora que eu tô aqui, vou tirar o PC. Tirei o PC, tirei o IFR. Pô, tu é piloto comercial, então? E fui piloto comercial. Não chequei piloto comercial. Uhum. Porque na época era muita hora e tal, não sei o que. Mas a gente voava. Já sempre foi caro, muito Hoje caro. em dia, maluco, acho que a hora de voo é R$800. Muito mais. Não foi mais, né? Helicóptero, então, era assim, uma loucura. Mas era tudo pela paixão, né? E a música ficou... Ali, nunca deixei a música. Ficou na igreja. Eu ia para a igreja e tocava na orquestra, tocava na banda. Tocava trompete ainda? Saxofone. Sax. Então, quando chegou nessa época de escolher o instrumento, eu queria tocar o trompete e eu falei, pô, mas era na época um instrumento para 4, 5, assim. É igual aula de música na escola. Igual na igreja, né? Porque na época era muito caro. Hoje em dia é caro um instrumento. Mas na época e as igrejas tinham isso, né? Tipo assim, elas tinham ali... viabilizava muito isso. Elas tinham essa diversidade de instrumentos. Hoje em dia, acho que não tem, né? Cada um leva o seu. Uma coisa cada um leva o seu. Mas nas igrejas tinha a banda, então tinha os instrumentos da igreja. Era muito legal, porque você não tinha condições de comprar um instrumento. Pois é. Não tinha condição, então você tinha que estudar com o instrumento que estava ali. E tinha luthier nessa época? Ou era tão escasso? Sempre teve. Não, assim, nem sonhava na palavra luthier. Já era mais distante ainda. Era muito distante, porque era o mecânico do instrumento, E aí eu não tinha muito essa relação do instrumento de corda, né? Sim. Mas sim, logo depois eu aprendi que um luthier consertava os instrumentos. Sim. Mas depois, com a curiosidade, eu vim saber a etnia da palavra. Mas então eu vou pro clarinete. Aí era a mesma coisa, um clarinete. O teu negócio era instrumento de sopro, tua paixão naquele momento era isso. E aí tinha um saxofone lá, tenor, que não é o saxofone. Não é um saxofone normal. Os saxofones são divididos em categorias. Tem o soprano, que é um instrumento longo, pequeno, né? Tem o alto, que é um menor, mas ele já é aquele charuto. O tenor, que é maior ainda, né? Porque ele é mais grave, quanto maior, mais grave. Depois tem o barítono e tal. Quem tocava isso era acho que era o Ed Mota, o Tim Maia. Não, era Ed Mota. Tocava ou não toca, né? Não tem um negócio desse, era o Tim Maia. Tira uma onda com isso. Ou ele finge, sei lá, ou ele tem a sensação de que ele faz essa simbologia, né? E aí tinha um saxofone tenor que tinha uma pessoa. Aí ia ficar eu e mais um. Aí nós ficamos amigos e começamos naquele instrumento, que é o sax tenor. Mas eu tinha 11 anos de idade. 10, 11 anos. O negócio é maior que você. Era maior do que eu, era um instrumento muito grande, então... Era difícil de tocar, né?
Mas aí o que aconteceu? Acho que eu me adaptei muito rápido. Eu até gostei de ficar com o tenor. Não queria nem o alto, nem nada. Apaixonei pelo tenor. Aí fiquei no saxofone tenor. Quando eu fui fazer a prova lá na Vila Lobos, né? Eu aprendi com Ficou nele tenor, mesmo, sim. saxofone tenor e fui até... Que tem um som maravilhoso, né? Eu sempre pensei esses instrumentos para som de restaurante, assim. Exatamente. Essa sensação maravilhosa. É o jazz, é o blues tocando ali. Eu tive a oportunidade de ir para Nova York e no subway deles lá, né, no metrô deles lá, cada estaçãozinha tem um cara, ou tá cantando a capela com uma baita de uma voz, ou o cara tá com um instrumento desse assim, as pessoas ficam, cara, o cara leva uma grana ali. O cara pode levar a vida ali que ele paga o aluguelzinho dele. Tem brasileiro, né, que chega lá, encosta e faz sucesso. Acho que ele foi meio que um berço, né? Eu já ouvi muitos relatos da galera indo tentar a vida lá como artista, como músico. Tem incentivo lá e também, deu, né? em alguns lugares, alguns estados. E deu certo. Acho que não é mal visto isso, essa questão de tocar no meio da rua. Você vê muito isso nos Estados Unidos, mas em Nova York, acho que principalmente as pessoas adoram. É um baita entretenimento. As pessoas botam o chapéuzinho, né, virado lá. Você olha ali, tem uma graninha ali. E aí, meu irmão, lá pelas tantas, eu já estava na VASP, ainda estava na VASP, né? Muito novo. Fui voando, né? A gente voava para ganhar hora de voo. Tem essa. Tem essa, né? Então, era copiloto de uma empresa, outra ali, contratava, você assina minhas horas, e era assim que funcionava o negócio. Mas sempre foi muito difícil e muito caro também, né? Então, era brabo. A gente ganhava... não ganhava dinheiro, ganhava hora de voo. Sim, que era uma moeda e tanto, né? E aí, fomos seguindo nisso aí, eu falei, vou ser piloto, eu vou ficar por aqui e tal. Mas veio essa fase difícil do Brasil. Hoje em dia não existe mais nenhuma empresa aérea daquela. Não, que inclusive a VASP fecha nesse momento, né? Uma das primeiras empresas a fechar foi a VASP. Não sei se a Depois Varig foi comprou. a Transbrasil. Não comprou. Foi o Canhedo, comprou uma empresa de ônibus e acabou a VASP. Depois acabou a Transbrasil, acabou a Cruzeiro, Rio Sul. Bem estereótipo brasileiro, né? Tem história nessa parte. E eu, cara, sem emprego, sem nada, vamos lá, só voava, né? Então você tem que checar todo ano e tudo. E... falei, cara, vamos lá, tem que fazer alguma coisa. É a fase do concurso, é a fase não sei. Corre para tudo que é lado. Corre para tudo quanto é lado e muito difícil, cara. Sim. Muito difícil. E a música nessa época era o que, a música ia me salvar. Então eu estudava bastante para passar em algum concurso na parte da banda. Não consegui na época, né? Nessa época. Aí já estava chegando já em 96, 97. Já conhecia minha esposa nessa época. Conheci ela em 93. Tocando saxofone numa viagem que o coral que meu irmão regia, e ela estava cantando. Assim, uma voz maravilhosa. Tu formou uma família de músico, pô. Teu irmão era regente, a tua mulher canta. Meu irmão era músico, na época, já era músico da aeronáutica. E depois ele passou a ser músico da Polícia Militar. Sim. E eu não era nada. Eu só estava desempregado. O Corpo de Bombeiro tem sua banda, a Polícia Militar tem sua banda. Isso é muito legal, né? A parte militar, ela precisa dessa base musical, né? Tanto, isso é histórico, né? Tanto para incentivar a tropa, como para fazer a parte musical. Para fazer um pouco de sentido, música, né? Ninguém vive. Não, é verdade. A música tem essa habilidade, né? Sei lá, de tirar você de um ponto de concentração para um ponto de dispersão e vice-versa, né? O cara que vive sempre... Não tem uma música do... Como é que é? Quem não gosta de música... Ah, não, é de samba, né? Boa gente não é. Boa gente não é. E ficou muito marcada essa frase. Mas assim como nos filmes, como qualquer outra coisa, você não vive sem música. Em um determinado momento você vai sentir que está faltando alguma coisa. A música, ela preenche esse Faz isso, né? Exatamente. E ela vem com tudo junto, né? Ela vem com a poesia, vem com a letra, vem com o sentimento. Que foi o que te encantou em pleno desemprego. Exatamente. E a tua mulher já cantava, né? Ela cantava, ela era militar. Acho que se eu tentar música, ela não vai brigar. Que tem essa, né? Cara, mas aí foi paixão à primeira vista, assim. Eu falei, poxa, meu Deus, eu tenho que casar com essa mulher. E aí a gente começou a namorar. Aí foi uma benção e tal. Aí eu já tinha
estava deixando já um pouco lá a aviação Aham. e estava tentando fazer música, trabalhar com música e tal, quando eu fiz o concurso para bombeiro. Uhum. Então, pá, ela já era até sargento da aeronáutica e eu ia ser soldado do corpo bombeiro. Eu falei, pô, vamos nessa, vamos. Ela aceitou, vamos nessa. E aí tu passou? E eu passei para ser bombeiro. Não tem nada a ver com música, nem a ver com aviação. E tu nem imaginava onde tu ia parar, né? Eu estava ali. Mas as paixões estavam lá. É. Tá? Música, essa paixão por construir coisas, fazer coisas, Paixão transformar por estar coisas. casado. E aí nós casamos. Né? Foi indo. Mas Teve banda? quando... teve música pra caramba. Tem que ter, né? Bastante. Aí, cara, mas quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, o dia a dia te ensina muita coisa, porque é uma profissão assim maravilhosa que traz... Disciplinar, né? Além de ser uma coisa disciplinar. Que é maravilhoso, né? Acho que o corpo militar ele traz muito disso, né? Cara, se tem uma coisa que os homens de sucesso repetem ininterruptamente cara, quer ter sucesso, seja disciplinado. Exatamente. Eu estava fazendo essa reflexão na Bíblia hoje. O livro de Neemias, ele fala no final assim, cara, que diligentemente as pessoas iam ficando disciplinadas com a conduta que tinha para com Deus, assim. Acho que capítulo 10, sei lá. Exato. E eu vi que as pessoas que de fato sofreram, né, com a escravidão lá, enfim, da Babilônia, que estavam voltando para Jerusalém, estavam tirando na sorte quem ia ficar na Cidade Santa lá, faziam a seguinte reflexão. Aí ele faz uma divisão entre os levitas e os cantores. Isso. Ele faz uma divisão muito grande, ou seja, quem estava responsável, né, não só pelos instrumentos, mas pela igreja e pela complexidade da proposta do culto, né, ou seja, o zelo pelo... né, a estrutura física e os instrumentos, e os cantores eram outro tipo. E aí tu vê que existia uma relação muito clara entre os levitas e os cantores, que era uma relação de, digamos assim, né, de preparo né, de ensaio e para valer, né? Exato. E aí eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o Davi, vou contar para ele hoje, cara. Que era uma reflexão maravilhosa, que foi dali, o que você está falando sobre a banda, que foi dali que eles começaram a retomar um estilo disciplinado de igreja. Exato. A igreja que formava gente, a igreja que formava padeiro, a igreja que... Porque, por exemplo, enquanto eles reconstruíram os muralhas, eles passaram muitas dificuldades. Quando eles venceram inclusive, lutava. Com uma mão construía, quando eles com a vencem, outra lutava e com a boca louvava. E quando eles vencem essa etapa, eles estabelecem que o culto precisava de música. Cara, disciplinadamente a gente vai desenvolver essa arte aqui musical de não só cuidar dos instrumentos, afinar os instrumentos, construir instrumentos, como também ensaiar e entregar para a população aquilo que Deus fez. Então eles faziam letras de músicas contando o que eles viveram. E aí era um impacto sobre quem tinha vivido e o impacto sobre quem não tinha vivido, que tinha nascido há pouco e estava começando a contemplar o que o Deus daquela igreja tinha feito. E aí eles começaram a compor letras de ainda mais para trás. Moisés, Abraão e tal. Eu achei isso tão extraordinário que eu falei assim, cara, vou falar isso com o Davi hoje. Música é disciplina. Você não aprende música, lógico, tem gente que aprende com muita mais facilidade, tem outras que não, sim, mas todas elas têm que ter uma disciplina. De estudo, não é paixão por paixão, de né? Aprender, não é só isso, entendeu? Então, ela tem a ver com isso. E militarismo também, entendeu? Então, o Corpo de Bombeiro trouxe essa disciplina, trouxe essa carga de fazer as coisas certinha, de fazer, tem que fazer isso, apesar de já ter por causa da música, mas nada comparado a fazer aquilo, entendeu? Então, qualquer coisa... Todo dia é igual, né? Então, não é assim, a pessoa é administradora, por exemplo. Nas Forças Armadas tem um administrador. Então, vai ter que ler livros, talvez, então estudar a parte dele. Músico. E foi lá que tu descobriu essa coisa do luthier? Do luthier, ainda... Não, foi no Corpo de Bombeiros. Que tu foi obrigado a estudar. Mas... Ainda na aviação, nessa parte, que eu estava já quase saindo, eu ia para o aeroclube, e no aeroclube tinha uns hangares onde montavam os aviões. Na época. Já era tua paixão hoje, mesmo, né? E até hoje,
Ainda é assim, os aviões têm o perfil, uns são feitos de alumínio, hoje em dia tem uma fibra de carbono e tal, mas na época era muito madeira. Então... Nossa. Avião de madeira? O perfil, a asa tem um perfil que permite que o avião voe. Aquele flapzinho? Aquele flap é uma parte do perfil e tem um perfil que faz aquele desenho. Você já percebeu que a asa ela é gordinha assim em cima, vai afinando? Já. Então aquilo ali tem tudo a ver para você voar. Aerodinâmica. Aerodinâmica. E estavam construindo um avião ali, então tudo era feito, os perfis era tudo feito de madeira e o cara trabalhando com aquele formão, fazendo aquilo. Eu falei, cara... Na mão, era um trabalho manual. Trabalho manual. Apesar de, assim, você pegava um desenho, do número do perfil, fazia ali, colocava o desenho. Misericórdia. Fazia. E voava. E botava aí cada um a sua parte. Pô, esse aqui é na seção 1, C, D, A, B, C, pá. Para o avião voar, pra depois fazer montar. asa. Para depois botar aquela tela por cima e fazer aquela asa. Você tem noção que o cara fazia na mão aqui? E o cara fazia na mão. O meu pai conta essa história. Hoje em dia é tudo na mão. Você não, hoje em dia linha Fabril, exatamente o mesmo CNC peso. E tal. O meu pai conta uma história quando ele era criança. Meu pai tem 64. Ele conta uma história quando ele era criança. O pai dele, Cid Tiziano, levou ele num hangar. E ele conta essa história que ele viu o avião, ele viu que os assentos eram de lona, o avião era meio de chapa de metal e um pedaço também de madeira. Ele falou que ele encosta no avião e ele pergunta assim pro meu avô, ele fala assim, pai, como é que isso voa? E ele fala que fica... Ele contar isso hoje, ele fica emocionado. Ele fala assim que o avô tenta dar uma explicação, mas, cara, você pode... A gente recebeu aqui há um tempo atrás o Coronel Weitz, ele foi caçador. Esse né? é bom. Ele tem história pra dar com pau, assim. E aí eu tentei perguntar pra ele, eu vou deixar no cardzinho esse podcast pra você assistir. Tentei perguntar pra ele como que era essa força de empuxo, como que a aerodinâmica participava de tirar um bicho de sei lá quantas toneladas do chão. Ele deu uma puta de uma explicação. Mas isso compromete a física completamente na minha cabeça. Até hoje eu vejo um Boeingzão cruzando e eu falo assim, cara, tá devagar demais. Não é possível que isso voe. Maravilhosa, não é né? possível que isso voe. Eu acho de fato fascinante. Então vamos lá, juntando. Comecei lá na igreja, tocando os instrumentos, saxofone, depois fui para a escola, comecei a trabalhar numa empresa aérea, apaixonei pela aviação e aí já estava morrendo tudo, sei lá, por causa da economia do Brasil. Cara, era uma coisa assim terrível, desemprego e tal, não sei o que lá. Entrei para o Corpo de Bombeiros, mas eu já estava ainda indo para o aeroclube lá e tal, e descobri isso. Aí meu avô, minha família tem uma veia de artesã, minha mãe é artesã. E meu avô, pintor, desenhista, sei lá, faz tudo. E aí tem esse negócio, entendeu? Da construção, de fazer coisas, e parece que está tudo ali junto na aviação. Naquele momento, eu falei, rapaz, se você me ensinar a fazer isso aí, eu vou aprender. Que aí eu faço, porque eu fazia os meus próprios banco, cadeira e a prancheta do desenho lá do curso. No teu tempo livre, tu carpintava? Carpintava, direto. Fazia as coisas que podia fazer, móvel e tal. Hoje em dia eu quero fazer, não tem tempo. Que engraçado, olhando antes da tua descoberta, tinha tudo a ver mesmo, né? Tu ia, no final das contas, ia chegar como luthier. Cara, aí, olha só como é que as coisas vão indo. Eu gostei daquele negócio, falei, cara, que coisa sensacional, você... um formão ali, dando forma à madeira, que vai dar forma ao perfil da asa que vai fazer o avião voar. E, aquilo pra mim era legal pra caramba. Então, tinha, assim, uma razão das coisas acontecer. E aí eu fui pro Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiros é disciplina, né? Você tem que... Vamos fazer um nó. Aprender a fazer nó, até de olho fechado... fazer as coisas porque você vai estar com outra responsabilidade, Sim. salvamento e tal. E aquilo ali, apaixonei também. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, todas essas coisas. Mas no dia que eu entrei no incêndio, um grande incêndio, Niterói, eu era lá de Niterói, eu percebi, eu fiquei assim, cara, eu já conheci um pouco de madeira, né? Assim, até por fazer coisa
curiosidade, eu percebi que tinha madeiras ali que parte dela sobrava. Não estava 100% condenada. Não estava 100% condenada. E tu lembra onde foi esse teu primeiro incêndio? Niterói. Uhum. Lá em Niterói. Mas aonde em Niterói? Cara, não me lembro muito bem agora o nome do bairro, mas era Niterói. Uhum. Mas teve outros, teve vários. E até... Aí tu ficou com essa pulga atrás da orelha. Pô, no incêndio nem toda madeira é condenada. Eu falei, mas que madeira é essa? Porque o Niterói também faz parte do Rio Antigo, né? Uhum. O rio é muito antigo, então um pin de riga, uma viga inteira de pin de riga, com óleo de baleia daquela época. Mas por madeira que que veio de Portugal, que veio de não sei aonde. Exatamente. Aí tem a história do pin de riga, que ele vinha nos navios fazendo o lastro, ele vinha vazio, então botava o pin de riga, que é uma madeira, é um pin pesado, ele é resinoso, também pega fogo também com muita facilidade, sim. E é difícil de apagar. E aí chegava aqui, eles descartavam esse pin de riga e levava a carga daqui. Sei lá o que era mais madeiras, pau-brasil, outras madeiras, imagina que naquela época. Então traziam o pin de riga. Então o pin de riga estava aqui e as pessoas faziam casa. Que era uma baita de uma madeira. É uma baita de uma madeira, isso é verdade. Mas pega fogo, é pesada, pega fogo. Dependendo do lugar, ela é uma madeira sensacional para fazer instrumento, outros lugares não. Mas ela usada para piso, portal, tudo. Sim. Porque estava em abundância. E as daqui mesmo quase também não era usada, mas também imagina o que era isso aqui de madeira naquela época. E aí, depois de descarregar tudo e levar o que estava aqui, ficava um pouco daqui e tal, e eles construíram as casas, que formou o Rio Antigo. E elas eram feitas dessas madeiras. Então, se pegar fogo em alguma casa hoje, do Rio Antigo, sei lá, vamos lá, centro do Rio, sim. Antigo, Santa Teresa. Não, na Lapa ali, né, com a Carioca ali, tem muito disso ainda, aquelas casas antigas. Os próprios prédios têm parte de madeira, e às vezes madeira nobre. Os forros das casas antigas de madeira, assim, V, né? Isso. Então, tinha isso. Tinha uma madeira chamada Louro Preto, que é uma madeira sensacional. Hoje eu trabalhei com ela lá. Mas é uma madeira brasileira ou também brasileira. Tem outras versões dela em outros países, nos Estados Unidos, Bacote, mas eles mudam um pouco, né? Você vê que a maioria das madeiras no Brasil, são vermelhas. Por causa da terra. Sim, sim. Por isso que pau-brasil, vermelho, brasa. Então, o jacarandá, que é escuro, ele tem parte vermelha. Tem o jacarandá vermelho. Essa história eu sei porque eu fui a Petrópolis uma vez, ou Teresópolis, sei lá o que, a gente foi visitar a casa de alguma princesa. Ou algum barão, não me lembro o que era. E a mulher tava dando uma aula sobre madeira. Exato. E aí ela falou que essa madeira serve para isso, essa madeira serve para fazer piano, essa madeira serve para fazer violão, essa só serve para arco de violino. Exatamente. E ela foi dando, e eles sabiam exatamente para que era. Então eles compravam madeira deliberadamente e o que sobrava eles faziam instrumentos. Exato. E aí distribuíam na vizinhança, olha que coisa maravilhosa. Você imagina o vizinho teu falando assim, toma um violão. Eu acho maneiro isso aí. Vamos esperar. Mas tu encara esse incêndio, repara essa questão da... Deu uma olhada, aí eu falei assim, pode ser construído alguma coisa com isso. Não imediatamente um violão, né? Mas eu já era apaixonado pelo violão. Pelo seguinte, não falei que conheci minha esposa tocando, mas eu não tocava violão, né? Tu aprendeu vou falar agradar. bem, eu falei, cara, eu tenho que aprender um violão. Sim, pra ser romântico. Eu vou aprender. Aí comecei a aprender com os nomes dos professores que tinha aqui. Pô, quem é um professor bom de violão? Aí já tava... Não tinha revistinha? Não, usava-se muito, cara. Mas eu como já era músico, já lia partitura, já entendia um pouco de harmonia. Tava no outro patamar. Aí eu queria estudar com alguém legal. Eu fui estudar com o Ian Guest. Com o próprio Ian, ele me deu aula de harmonia e tal. Eu falei, pô, que legal. Tinha um professor de violão muito maneiro, chamado Renato Alvim. Ele não está mais aqui, mas
ele me ensinou as pastas de violões, como é que fazia e tal. E eu Legal. também era apaixonado pelo violão. E quando eu fiz esse giro, falei, pô, madeira, violão é de madeira e tal, não sei o que tem aqui. Te deu esse estalo. Mas o estalo mesmo, porque eu comecei a ver essas madeiras, mas como é que eu vou pegar essas madeiras, né? É de alguém, não tem como. Então passava-se um tempo, assim, sei lá, um mês, então uma semana. Depois virou quase vício, assim, de catar madeira? De catar madeira, dos lugares, até no lixo. Porque tu imagina uma peça de jacarandá, primeiro que não tem mais, né? Não tem mais, mas não tem móveis. Preço isso. Mas não tem preço um negócio desse, não. Tem preço. Existem várias pessoas que plantam, tem algumas árvores em alguns lugares. Não, mas jacarandá é uma árvore que demora, sei lá. A madeira proibida, não pode arrancar uma árvore de jacarandá, não pode usar ela como... Eu sei que tem no Jardim Botânico, no Parque Lage, não, no Jardim Botânico tem uma árvore de jacarandá lá. Tem. Gigantesca, mas só também não tem mais lugar nenhum, né? Entra por aí que a gente encontra, alguém planta. Mas demora centenas de anos pra ficar... 80 anos. Ah, é? Dá pra fazer, pô. Mas hoje de uma geração pra outra. Mas existe eu queria que tu me contasse esse episódio do museu, que eu acho que é a coisa mais curiosa que a gente tem aqui pra contar. Você era bombeiro. Então, aí nessa época que eu tava em Niterói, eu fui transferido pro Rio. Pra trabalhar na banda de música. Que legal. Propositalmente ou foi um acaso? Não, eu queria. Você cavou aquela vaguinha lá. Porque precisava de um soldado lá que eu não ia nem tocar. Era só para trabalhar mesmo. Sim. Porque soldado, né? Mas eu passei para o quartel central e trabalhava na administração da banda de música, distribuindo partitura, fazendo essas coisas, né? E aí fiquei estudando com as pessoas ali, automaticamente, para esperar um concurso, né? Para o dia que chegar o concurso eu quero fazer e tal, e estudei com... Foi se preparando, né? Fui me preparando ali, mas já com essa ideia, porque eu já era músico, já era bombeiro e tinha visto, e já juntava essas madeiras. Isso foi em 99. E de 2000, quando eu chegava no Rio, ali no Marechal Floriano, tinha a guitarra de prata não, era o Bandolim de Ouro, ficava ali. O que era o Bandolim de Ouro? Guitarra de prata era uma loja. Tá. De instrumentos musicais, e também tinha um ateliê que construía instrumentos musicais. Hoje a gente tem a Mega Disco Nildo. Um abraço pro meu amigo Nildo. Nildo. Pô, amigo também, fantástico. O ano do incêndio é 90 aí? O ano do incêndio do museu? Não, é 90 nada, é 2000 e pouco. 2018. A gente está em 2000 agora. E 2018 tu recebe uma ligação que o museu... Não, eu vi na televisão. Você não foi acionado como bombeiro? Não, porque eu não estava na guarnição nesse dia. Tu viu na televisão o inacreditável, que todo mundo, a reação de todo mundo, a reação de todo mundo foi para lá. Então eu parti para lá. E foi muito traumático pra galera, né? Muito traumático. Vim, mas aí vamos falar da parte boa. Pra mim. Não, aí tu teve a ideia de gênio. Aí eu fui juntando essas madeiras em 2000 e tal. Quando eu entrei nesse ateliê, aqui no centro do Rio, aí eu falei, cara, tem madeira, tem tudo aqui. Eu já era apaixonado por isso, já sabia o que era um luthier e tal. Falei, vou fazer violão. Vou construir violão. E aí eu vou usar essas madeiras que eu tô pegando, que eu vou juntando, que eu vou vendo, que eu pego ali no lixo, na demolição, no incêndio. Mas com qual objetivo? Vou fazer violão para mim, vou fazer violão para vender, vou fazer violão para doar, para fazer... Qual era o objetivo de você... Como luthier naquele momento, assim, com esse start? Naquela época, Ou era um hobby? Era uma arte. Legal. Eu queria fazer arte. Queria se transportar para aquilo, né? Exatamente. Assim, quero fazer com essas madeiras. Logicamente que... Tinha uma simbologia na parada, né? Uma simbologia, algo que me movia para aquilo, entendeu? E era uma coisa que eu conseguia... conseguia
dentro do meu conhecimento naquele momento, entendeu? Porque uma pessoa que perde coisas no incêndio, ela não vai fazer nada com aquilo. Não tem o que fazer, né? Virou cinza, né? Poxa, mas dali eu queria fazer isso aqui com essa madeira, será que você me dá? Eu sou bombeiro, mas eu também faço algumas coisas, instrumentos musicais. Então, você, leva isso, velho, isso é lixo. Pra mim não é lixo, é uma cadeira com pé. Não, isso que é a mágica da coisa, né? É um piano meio queimado, é um negócio tudo... Para um grupo é lixo, mas para outro, cara, você renasce. Então, que é mais ou menos a tua história com o museu, né? E tem tudo a ver com a história do museu, né? Com aquilo que vem acontecendo. Aí veio essa arte e, logicamente, eu queria vender. Sim, né? Porque justo. a arte, ela é bela e também dá... rentável. Esse negócio é rentável. Mas não só a arte. Quando eu comecei a fazer, não tinha esse professor. Então eu procurei um professor aqui no Rio. Caramba, já foi não testando tinha, também. Fui vendo como é que é. Comecei como autodidata, e comprando livro e ferramenta. Aí fui juntando essas coisas que eu falei, cara, não dá, vou ter que... Madeira tem, mas falta muita coisa ainda. Né? Aí eu falei, tirar molde. Nessa, né? Aí eu descobri um professor em São Paulo, o nome dele é Regis Bonilha, luthier, meu amigo até hoje. E aí ele começou a me ensinar. Você quer aprender mesmo? Eu quero, só que eu sou do Rio, como é que eu faço? Pô, vem pra cá e... que eu te ensino. Que eu te ensino. Um workshopzinho. Então, o que eu fazia? Eu saí daqui quarta-feira e à noite chegava quinta-feira, ficava quinta, sexta e sábado lá, de tardinha, chegava aqui. E uma semana sim, uma semana não. Caramba, esse é o desejo profundo de aprender. De aprender. E ia para São Paulo, ficava lá no ateliê dele e tal, e a gente aprendia, e também ele chamava outras pessoas, era muito legal. Sim. E ele gosta de ensinar, e eu gosto de aprender. Pô, que bom, cara. Eu acho que isso é uma combinação poderosa. Tem uma coisa também que é essa distância entre as épocas, né? Desse momento que você tem esse start de começar a aprender e 2018, qual é a distância entre esse tempo? Quando é que você começa a fazer isso? Entre esse start, eu comecei em 2000, né? Então são 18 anos. De teste. Exatamente. Então tu estava preparado. Quando o museu pega fogo, você... Eu já fazia esse já estava expert, eu já 18 anos? Já era luthier. Mas quando ele pega fogo, você vê isso na televisão, tu estava em casa? Estava em casa. E aí você corre direto para lá ou você vai para a guarnição? Você vai para onde? Não, tive que ir pro quartel. Entendi. Botar o uniforme para prontidão, para ajudar alguma Entendi. coisa. Mas todas as regras têm que ser obedecidas, porque tem a guarnição de serviço, tem o pessoal... Tem que respeitar, obviamente. Então era quase como um voluntário do museu, né? Então... E todo mundo chorando. Naquele comportamento fúnebre, né? Vendo aquele absurdo. E tu já teve essa ideia? Falei, cara, adrenalina. Naquela hora, naquele dia. Eu vou mudar essa história. Exato. Cara, isso é muito bonito, né? Eu te assisti na Globo lá, que o Aquino me mandou. Eu falei, cara, que coisa linda. Eu acho que isso é uma mensagem pra muita gente, cara. Isso é uma mensagem pra muita gente. De, tipo assim, de você ver o outro lado do caos, assim, né? Exato. E naquilo que você já sabe fazer. Então, por exemplo, tem gente... De exemplos pequenos a exemplos grandes, eu lembro que eu fui voluntário no INCA, da Praça Cruz Vermelha. E a gente... eu passava em alguns bazares procurando roupas que tinham sobrado. Para que a gente pudesse levar para aquela galera que estava no INCA há muito tempo. Tem gente há 10 anos no INCA, assim, sabe? Tem um garotinho que eu conheci lá que o garoto tinha 6, a mãe estava 4 anos lá dentro. Assim, não tem familiar. Exato. E a gente tava lá visitando e tal. E aí... eu vi que nos bazares não tinha... A roupa que tinha que o bazar não queria, falou assim, eu não vou vender isso aqui. Era roupa rasgada, não tinha um produto bom para você levar e presentear alguém. Mas tinha meia. Todo mundo tinha meia para dar. Meia nova. E no INCA, como lá é frio, né, por causa do ar-condicionado, para manter, enfim, a temperatura ali, que eles chamam de temperatura higiênica, né? Isso aí. Eu fiz essa ponte. Eu falei, cara, eles precisam muito, eu só vou lá encontrar nesses bazares as meias novas e vou levar para lá. E, cara, foi um sucesso. Porque o que eles mais precisavam lá era o que os bazares menos precisavam. Estão conectando uma coisa a outra. Propósito maravilhoso. Não, aí eu mais pra frente, uma pessoa que estava lá comigo me apresenta um cara nos Estados Unidos, não sei se ele é fundador ou se ele participou desse projeto. Ele pega 2 instituições com deficiência. Uma creche pública com deficiência, ou era uma ONG, na verdade, né? Com deficiência, e um asilo com deficiência. E aí ele pega
uma vez por semana, ele pegava essa creche, essa ONG com a creche, e levava para dentro do asilo. Ou não era um asilo, uma casa de idosos, não sei o que era. E tu imagina os velhinhos lá com os bebezinhos, com as crianças e tal. Cara, isso dá uma alegria enorme. E ele viu o sucesso de fazer isso. O idoso se sentia útil de novo, por assim dizer. E viu o amor renascer de novo nessa pessoa que estava ali convivendo com outros idosos e estava perdendo o valor da vida. E eles reacendem, assim. Eles é uma coisa... Eu vou tentar achar esse vídeo para colocar no link da descrição desse podcast. É assim, você vê que o comportamento, os vídeos anteriores a esse momento, onde as crianças entravam, cara, era uma alegria, assim, como um vô encontra o neto. Ele viu o sucesso disso e pegou uma empresa que fazia intercâmbio e começou a instalou computadores nessa casa de idosos, né? Para que esses idosos que moravam na Inglaterra, portanto ingleses e falavam inglês, ensinassem pessoas de outros países a falar inglês. Porque as pessoas de outros países estavam aprendendo inglês e precisavam praticar. Então, algumas horas do dia, faziam uma call com qualquer jovem do outro lado do mundo e praticava. Com a maior paciência que o avô tem, que a avó tem, praticava o inglês. Então, assim, é das coisas que a gente precisa resgatar, e é por isso que o Desperta existe, casos como o teu, que a gente precisa resgatar que tem solução para tudo. Tem solução para as coisas, principalmente quando o caos se apresenta. É só a gente sentar, organizar e ouvir de alguém na multidão, alguém tem uma resposta. Esse alguém foi você. Foi isso que eu aprendi com esse tempo, essas coisas todas, porque tudo existe... eu creio que Deus não faz nada sem um propósito, uma coisa final, entendeu? Assim, o caos ele está sempre na humanidade. Sim. Sempre existiu caos na guerra, sempre doenças, de tudo acontece. E o caos ele pode ter um nome, por exemplo, pandemia. Sim. Né? Cara, que coisa terrível. A pandemia teve várias faces. Para uns, ela foi a morte completa, perda de todas as coisas. Para outros, foi a defesa. Então, uns aprenderam, outros correram atrás para sanar aquele caos. Começaram a dar valor à vida, se cuidar. Eu acho que o ser humano, a gente não tem que brigar, cara. A gente tem que se unir para fazer as coisas, porque... Alguém tem resposta, né? Então, essa resposta, essas coisas, essas ferramentas, tá dentro do coração de cada um, porque Deus colocou lá dentro. Sim. Entendeu? Então, ele dá talento para isso. Sem dúvida. O talento que você tem, de falar, o outro tem de fazer, o outro tem de construir, é para agir no caos. Só que as pessoas não percebem que tudo aquilo que você faz, além de ser o seu ganha-pão, pode servir como ferramenta para um propósito, que é desfazer o caos. Né? E é bonito isso, né? Porque eu acho que assim, é a unidade mesmo, né? Se você encontra todo mundo assim disponível a ajudar, alguma coisa muito bonita sair dali, né? Exatamente. Tem uma... Eu não estou me recordando o nome dela, mas ela tem uma ONG, também não me recordo o nome, que meu discipulador, William Mickler, fica aqui o meu beijo enorme para ele, ele me apresentou uma mulher pequenininha, cara. Ela é tailandesa, veio muito cedo para o Brasil. E ela ficou sempre nessa conexão, né, com o mundo asiático lá, onde estão alguns familiares dela. E ela criou uma ONG, que eu preciso lembrar o nome, mas ela criou uma ONG que hoje a Cruz Vermelha aciona ela quando tem grandes caos no mundo, assim, ou uma inundação, ou um tsunami, ou um furacão, e ela vai lá com o time dela. Porque ela tem a habilidade de pacificar o pânico. Então ela agrupa pessoas, consegue recursos, mas ela tem essa habilidade. A ONG dela é especialista em pacificar o pânico. Ela chega nesse lugar onde está o caos, ela sabe o que fazer. Primeiro, tanto que a Cruz Vermelha conta com ela para as paradas, assim, sabe? Então olha o nível de coisa. O nome dela não é Areta, não, mas é muito parecido. Margareta, lembrei. Margareta. E ela é um amor de pessoa. Ela não consegue andar direito, porque apesar dela não ser muito idosa, acho que ela tem 60 e poucos anos, ela se move lentamente, por alguma razão, né? Mas ela dá nada, ela vai e pega barquinho no meio da inundação, se vê as fotos dela, você não acredita que aquela mulher faz. Mas ela falou que encontrou um propósito na vida dela de servir nesse sentido.
ela consegue de alguma forma organizar o time dela, que é um time de serviço mesmo, a galera tá ali para servir. A ONG dela recebe investimento baixíssimo assim de doações e ela no meio do caos é onde ela atua, é onde ela foi chamada para atuar. Ela fala baixo, você tem dificuldade de entender ela, mas ela fala baixo, ela é calma, ela tem um olhar assim calmo. O time dela é mais espivitado. Mas eu aprendi muito com essa mulher. Ela tá em São Paulo, em Santo Amaro. Exato. A gente foi lá, fui eu, Mariana, acho que Igor e Catarina. Fomos lá fazer uma visita para ela. Eu também vou colocar a ONG dela aqui para ver se a gente consegue, enfim, de repente, para que as pessoas conheçam o que ela faz. Que é um trabalho incrível, assim, sabe? Zero midiática. De repente não tem nem o Instagram e ela tem assim, uma proposta, cara, incrível de vida. Foi o que você falou. E aí me conta que você chega lá e tu automaticamente foi entrevistado pela Globo, que foi o que eu vi da tua assim, história começa ali. Não, cara, assim, naquele momento que eu não cheguei lá... Falou como bombeiro. Como bombeiro, né? E eu já trabalhava com luteria e já fazia os instrumentos com as madeiras dos incêndios, do rio e tal. Já tinha, inclusive, uma história já com isso, né? Já tinha uma matéria no jornal, na revista do jornal O Globo, né? E já tinha coisa mais organizada, assim, nessa época do jornal, eu conheci o Vinícius Donovan, né, que é um jornalista, né, na época era da Record, e ele fez uma matéria comigo para a Record. E aí, dessa matéria, nós ficamos amigos. Ah, legal. Que agora é no teu contato, né? Que agora ele é o meu diretor do documentário. Legal. E aí, nessa época, ele tinha chamado o Paulinho Mosca, porque a matéria que ele fez foi de... você faz esses instrumentos e tudo aqui e tal. Foi para Não foi para Globo? Domingo Espetacular. Ah, tá. Foi Domingo Espetacular. Que acho que foi a matéria que eu vi. Não, isso foi em 2016. Olha só. Que coincidência, né? Cara, coincidência. Aí, em 2016, nós já ficamos amigos nessa matéria. E também ele mesmo, ele falou assim, poxa, você faz esse instrumento e já vendeu para alguém, assim, alguém conhecido, algum músico e tal? Eu falei, rapaz, não. Assim, alguns professores já compraram um violão comigo. Eu já fiz instrumentos, assim, para pessoas que foi para fora. Mas, assim, não, assim, até porque não era a minha intenção. Lógico que todo luthier, o sonho de todo luthier é fazer um instrumento para alguém importante. Mas interessante que eu nunca pensei nisso, cara. E aí eu te falo o que eu pensava. Porque eu sei que tudo isso que você tem, que foi dado por Deus, é para ajudar alguém. Sim, tem uma proposta, né? Tudo que você tem é para o outro, não é para você. Entendeu? E era isso. Meu alvo era alguém. Sim. E aí começou, sim, a ter alguém. Entendeu? Poxa, tudo bem, vamos fazer um projeto, vamos tentar fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Eu não tenho um instrumento e tal. Não sei o que. Vamos ver como é que tem. Deixa eu ver se eu achei alguma coisa aqui no lixo. Tem história de... Eu ia fazendo. Nunca ninguém bateu na tua porta lá com um pedaço de madeira falando assim, pô, faz um violão pra mim, um cavaquinho. Depois de 2016, sim. Aí por causa da matéria. Mas aí, o que acontece? Acontece que eu cheguei lá, ele apresentou para mim o Paulinho Mosca nessa matéria. Ele falou, então vamos apresentar o seu instrumento pro Paulinho Mosca. E aí nós ficamos amigos. Eu, Paulinho Mosca e o legal, Vinícius né? Donovan. Tá aí um sonho realizado já, né? O cara é um monstro, né? Muito, cara. Aí e que violão você deu pra ele? Com que madeira, que caixa? Como é que foi o violão que você deu pra ele? E aí, na época, né, eu tinha uma namoradeira antiga. Sabe o que era uma namoradeira? Não. Esses banquinhos que cabe 2 pessoas, antigamente. Ah, tá. Faz todo sentido. O nome desse sofazinho, desse namoradeira. É namoradeira. Eu sei como é que é. E camas, eu tinha bastante cama de jacarandá, né? E também algumas coisas que o outro tinha, cristaleira, banquinho de piano inteiro. Caraca! Assim, foi assim, eu tinha algumas coisas que eu fazia parte, e faço até hoje, dos instrumentos, entendeu?
E aí, beleza. Pô, se o piano é feito de abeto e a gente compra abeto para fazer os instrumentos, por que não fazer daquele instrumento que já é... É coisa de artista, né? Por que não fazer um quadro já que eu tenho tinta? Faz sentido. E aí eu fazia assim, né? Então eu peguei essa namoradeira e essa cama e fiz um instrumento para ele, de jacarandá, violeta, um instrumento violeta, muito lindo. Quanto tempo demora para fazer um trem desse? Para fazer um instrumento demora 30 dias. Isso de um cara que tem 18 anos de experiência. Dias. Nossa. Ou mais. Mas não pela experiência, mas pelo cuidado e pela E era pro Paulinho Mosca, né? Mas tu assinou lá e como é que foi? Assinei e tal. Eu vi que ele tocou na hora e tal. Então, aquele instrumento que eu levei para a matéria já estava vendido, velho. Não dava para dar para ele. Até o Vinícius... Paulinho, toca aí, grava o negócio, mas me dá de volta. Eu liguei pro colega... Era pra tu ter cobrado muito mais caro. O violão que você vendeu, o Paulinho Mosca tocou. Não, então, mas existe muito isso, né, cara? Mas tem assim, quem compre. Tu tá vendido, mas é o seguinte, Paulinho Mosca tocou no teu negócio. Mas o cara... Dá mais uma grana. Cara, eu faço outro instrumento pra você, deixa eu dar isso pro cara. Aqui, Paulinho Mosca, caramba, rapaz, nada disso. Eu vou embora. Ele foi até embora, foi pra França com esse instrumento. E o Paulinho Mosca, eu vi que ele gostou lá, tava lá na matéria, ele tava... Não, a gente ficou ali e tal. Eu falei, então vou dar um instrumento pra ele. Só que eu não queria dar um mais do mesmo, entendeu? Um instrumento... Queria fazer uma coisa... instrumentos. Pô. Aí eu falei, vou fazer isso com esse som. Tentei dar uma... diferenciada. Ele tem violões maravilhosos, luthiers maravilhosos, entendeu? Muito bom que construiu o instrumento dele. Então, vou fazer um instrumento com um negócio de... Tinha isso, cara. Ainda... Mas um violão de jacarandá deve ser um negócio pesado. Cara, mas aí as pessoas falam assim, você achou isso no lixo, velho. Entendeu? Então, tem muito isso. Então, tem gente que tem... Mas tem gente que dá valor. Claro, cara, tem um artista, Vitor alguma coisa, tu vai lembrar. Vitor alguma coisa, ele é um baita artista, ele foi no lixão lá, ele recolheu não sei quantos negócios, fez um baita de um mosaico, ficou famoso, levou no mundo inteiro. A visão da pessoa, né? Vitor alguma coisa. Vitor... Aí eu falei, vamos lá. Ele tocou, e o instrumento que ele usa também hoje, fazer gravação e tudo, ele usa aquele acústico que eu dei pra ele. Ah, é? Pô, então foi um baita do violão que tu fez, então. É um violão muito legal, velho. Vou te falar. Porque o cara usar na gravação tem que ser muito bom, né? Mas assim, o que valeu mais foi a amizade daquilo tudinho. Eu, Vinícius trocaram e o umas figurinhas ali de música e tal. Davi, muito legal, tá? Essa história. De vez em quando eu ligava, eu falei assim, cara, vou te dar uma surpresa aí, então, não sei o que lá. Eu levei o violão pra ele, a gente ficou amigo. Na noite do incêndio, eu vou ter que ir pra lá. Mas eu cheguei já muito tarde, porque, até sair de casa, ir pro quartel, trocar de roupa, ia entrar lá com autorização. E aí... o incêndio estava caindo, a noite já tinha chegado e tal. Tinha bombeiro Mas ainda estava na labareda, né? Eu lembro que ficou um tempão. Não, ajudei muita coisa, ajudar a transportar escombro as coisas. pra caramba. E bastante coisa, cara. Assim, leva pra lá a mangueira e tal, mas tinha bastante gente. É o caos. Vai fazer o quê no caos? O que você pode fazer. Então, os bombeiros eram autorizados a colaborar cada um na tua posição. Quem estava em cima era um bombeiro da banda de música também, né? Rogério Lira. E aí eu estava trabalhando com o pessoal e já é choro, já é lamento, né? Tá muito brabo. Foi muito triste. Inclusive para mim, né? Aí, meu Deus, como é que... remonta a tua infância ali, né? Então... Mais uma vez eu peguei tudo isso e juntei e falei assim, cara, eu sou bombeiro, tô aqui, eu sou luthier, eu faço instrumentos com isso aqui. Pensou na hora. Eu vou fazer um projeto para ajudar a reconstruir isso. Cara, isso foi muito bonito, cara. Porque não vai ter de novo isso, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais você vai ver uma coisa. E aí, eu já trabalhava com isso. E o sentido do meu trabalho eu aprendi, que é a ressignificação.
que é você preencher o espaço de alguma coisa que não dá para colocar de novo no lugar, mas com lembrança, ou que possa reviver e possa te fazer se levantar para seguir, porque não terminou, você está vivo ainda. Pô, e transformar isso, essa tristeza num instrumento musical, enfim, que produz um som único. E com esse instrumento as pessoas vão olhar e falar, pô, esse aqui, essa escala foi da porta. Caraca. Esse bandolim foi desse portal da frente, que hoje já fizeram novo, né? Lindo. Mas a parte que não dá para fazer o portal, mas a parte dava para fazer. Mas as memórias foram reconstruídas. Né? Então, porque era... Você fez 12 instrumentos com essas madeiras? Estão prontos 6 instrumentos e a gente está trabalhando para fazer os outros. Quais madeiras que tu pegou de lá? Cara, tinha um montão de coisa. Tinha jacarandá, tinha... surpreendentemente, tinha alguns móveis que eu acho que eles reformaram, entendeu? E colocaram lá. Eu não sei, porque jacarandá é uma coisa muito rara, Sim. né? Mas lá era o lugar do rei, né? Porque também tinha o portal, tinha braúna, pindirriga. Eu fazia o braço da guitarra. Ainda tem isso, né? Você usa várias madeiras diferentes para fazer um instrumento só. Exatamente. Ainda tem essa. Porque o instrumento ele é feito... Vamos construir um instrumento? Vamos. O abeto alemão, o abeto, ou então o cedro canadense, que é uma madeira que você vê, geralmente esses instrumentos são feitos disso. O mogno, né? Que é uma madeira densa também, né? É uma madeira densa, uma madeira boa para esse tipo de coisa, instrumento. Mas o violino é feito de abeto, entendeu? É feito de... Que é mais levezinho. Italiano. Ele tem não sei se isso virou uma regra, não sei não. Eu tenho certeza que isso vira regra, entendeu? Assim, coisas que... porque você viu que é uma madeira que compõe bem aquilo ali. E o americano, por exemplo, e o europeu, eles já fazem isso há muitos anos. Eles tiram o lugar dali, a madeira que eles plantaram há 80 anos atrás e planta de novo. Não, isso é fantástico. Porque nesses lugares, não sei se esses programas que tem que o cara vai arrancar árvore. E replanta. Aí tem a equipe dele, mas ele é obrigado a plantar tudo de novo. Sim. E aquilo é dividido em 80 partes. Então, digamos, né, que a América toda é dividida em 80 partes. Alguns lugares não pode mais tirar, outras... Então, daqui a um tempo, você pode tirar daqui, porque já nasceu de novo. Então, você só pode... Então, vai fazendo um rodízio. De tempos em tempos. E, cara, que é o correto, né? É sensacional isso. Tira um, planta dois. E aí, aqui no Brasil também. Agora, estamos fazendo outros plantios mas não é muito antigo, não é muito... Dá muito tempo. Digamos que é pouco tempo, mas já está sendo feito. Plantio de mogno. Tem outros mogno indiano. Tem um baita de um fotógrafo, Salgado alguma coisa, também esqueci o nome dele, eu tô ótimo hoje. Salgado alguma coisa, que ele pegou um pedaço de terra que estava completamente zerado e ele plantou, ele fez uma floresta, de tanto que ele plantou, ele fez uma floresta. Ele reflorestou um espaço gigantesco de coisa. Então... O cara é um ícone da fotografia, como é que eu lembro o nome dele? Salgado alguma coisa. Tem corte de 12 anos, 14 anos, 15, 18. Isso é extraordinário, cara. Isso é extraordinário. Então, a tecnologia vai ajudando também, né? Antigamente se cortava com 80 anos. Hoje, sei lá, 40 anos. 40 anos é tempo pra caramba. Muito tempo, mas é uma vida. Muito menos. É metade do que era. Mas você tem aí... Hoje você falou que você tem 6 instrumentos prontos. Do museu. Quais são? É o cavaquinho, bandolim, o... violão de aço, violão de nylon, uma viola caipira. Que legal. E um violino. E aí, qual o destino disso? Você vai de volta para o museu? Você vai leiloar isso? Então, a ideia... Bem, então, voltando para o dia do incêndio, eu tive essa ideia de fazer... Vou fazer os instrumentos. Então, eu faço... Aí, as pessoas perguntam, cara, como é que tu fez isso? Como é que tu fez? Como eu faço com... 18 anos. Eu vou lá,
bato na porta, oi, meu nome é Davi Lopes poxa, eu faço esse trabalho eu queria pegar essas madeiras com vocês e tal. Para eles era escombro. Mas o projeto nasceu exatamente no dia do incêndio e a minha ideia era fazer esses instrumentos para ajudar a reconstruir. Agora, como? Aí, meu irmão, vamos ver o que Deus vai colocar pra gente. Não, já é extraordinário. Como e é aí que eu fiquei acho que 18 dias, acho que 13 dias. 13 dias indo todos os dias. Para buscar madeira? Não para buscar madeira, porque eu sabia que aquilo lá era além de ser federal, é fechado, né? É cheio de burocracia. E eu sabia que... Porque acontece com todas as coisas, entendeu? A gente tinha passado em 2016 com isso também. Então, demoliu algumas coisas que era patrimônio público, outros não, outros eram de empresas. Então, eles fecham e vem algumas empresas que usam também aquelas madeiras para fazer, sei lá... Madeira de reuso. Madeira de reuso, móveis de madeira de demolição, taco, enfim. Também tem a sua nobreza, né? E aí eu tô lá no meio sempre, pô, cara, me dá esse pedacinho aqui, dessa madeira aqui, pelo menos você tem pouca, não vai dar pra fazer muito taco mesmo, então não dá para mim. Então a gente compra, e deu certo. Compra, vendia, fazia alguma coisa, tudo. Eu sempre fiz isso. Eu ia lá, via se era possível, se não era, como é que faz para levar, né? Eu tinha uma Fiat Uno. Eu dava a Uno leva tudo, leva tudo e tal. Então, em qualquer lugar. Tava até contando essa história que, antes de chegar no museu, eu via as coisas assim. Então, os amigos da banda e do pessoal lá do quartel, sempre quando eu olhava assim para algum lugar, já tava vendo a madeira. Então, eu tava saindo ali no centro, na 1º de março, ali perto da Praça 15. Aí tinha um container assim, né, cheio de madeira. Um lixo, né? Tal, não sei o que. Quando dei por mim, tava na porta. Aí eu olhei assim, a madeira, cara. Aí os caras, pô, ô Lopes. Não, Lopes. Que isso, cara? Lopes, pô, agora essa hora vai pegar madeira. Eu falei, pô, cara, só pra ver, de repente tem alguma coisa ali, não sei lá, um negócio, fazer uma escala. Virou uma mãozinha, alguma fascínio. Coisa. Virou um fascínio. Que legal, cara. Aí eu fui lá no container, tinha 2, né? Aí puxei, tinha móveis bons, mas não de madeira de lei, madeira de móveis normal. Sim. Mas que eu falei, pô, vou usar isso aqui para fazer alguma máquina, alguma mesa, alguma coisa. Pô, vou pegar aqui, vou tentar separar. Só que eu tava de uniforme, né? Aí eu falei, pô, vou ter que voltar no quartel para pegar o carro, vir aqui e tal. Assim, quando de repente o morador de rua falou assim, ô, bombeiro, isso aí é meu. Aí eu falei, pô, cara, como é que é seu, cara? É meu, pô. Mas isso aqui tá no lixo, ele. Pois é, eu moro aqui no lixo. Eu falei, como não? Isso é verdade, é teu mesmo. Maravilhoso. Aí eu falei assim, pô, mas aí o que tu vai fazer com isso? E aí, pô, então me ajuda aqui a pegar, cara, quando eu puxei o negócio, tinha um móvel de jacarandá. Cara, aí, que coisa surreal. Não sei, acho que eram 2, aliás, inclusive. Tinha uma parte que já era, de repente, era de uma mesa ou de uma cristaleira, alguma coisa assim, e um negócio de empurrar café. E tu transformou isso em alguma coisa. Aí eu falei, pô, isso aqui é meu. Eu fui puxando, né, cara? Quando eu fui puxando, tinha uma mesa, eu falei, cara... De jacarandá. Eu falei, cara, eu vou vir aqui e tal, e vou comprar isso aí de você. Então, tá beleza, então. Aí eu fui lá no quartel, voltei. Não, eu voltei lá, né? Aí ele já tinha arrumado tudo, cara. Pegou a madeira, botou tudo arrumadinho, assim. Pô, tem isso aqui. Eu falei, pô, beleza, cara. Pô, tem muito dinheiro pra te dar, não, cara. Mas o cara, pô, vem aí, quanto é que tu dá? Aí, na época, eu tava com R$50, né? Ainda negócio já era bastante dinheiro. É. Mas o cara fez com tanto carinho aquilo ali. Eu falei, pô, cara, vou te dar R$50 nisso aí tudinho. Ele, fechou! Ainda me ajudou a botar na minha Fiat Uno. Cara, essa história do museu, pra mim, assim, foi... Aí, eu arrumava madeira assim, entendeu? E aí, voltamos pro museu. Eu tava lá no museu, acertamos tudinho. E eu ia todos os dias lá, para ver o que ia acontecer com aquela madeira. Pô, vai acontecer alguma coisa aqui e tal. E aí, quando eu vi que fecharam, botaram tapume e tal, eu falei, pô, agora vai ser mais difícil. Porém, eu sabia que nenhuma empresa comprou, ninguém pegou, estava guardado lá ainda. O desafio
mudou quase nada. Sim. Para arrumar aquilo ia ser difícil, eu sabia, mas eu ia todo dia com esse violão. Eu ia com um violão feito de madeiras que eu arrumei em outros incêndios, demolição e tal. E todo mundo ele sabia a minha história já. Guarda municipal, todo mundo sabia dessa história. Cara, eu quero aquela madeira lá. Tinha pessoas que falavam, cara, tá maluco, tu vai conseguir nunca. Porque esses caras aqui, cara, tá... E hoje... Tem os órgãos... Tu tem a matéria para mandar para eles. Foi quando uma guarda municipal, a gente chama ela até de madrinha hoje, ela chegou e falou assim, Davi, tu vem aqui todo dia com esse violão, até eu já sei tua história, eu contei tua história para a Fernanda, que ela é a secretária daqui e tal, e ela resolveu te ouvir. Caraca. Foi assim. E aí, ela é secretária, mas ela também é jornalista e tudo e tal. E aí, por incrível que pareça, cara, eu não tinha acionado ainda o Vinícius Donovan nessa época, mas quando ela falou aquela palavra jornalista... Deu um estalo. Aí me deu um estalo, né, cara? Eu falei, pô, jornalista. Então, ali da onde eu tinha que entrar no museu, funcionava, tinha um espaço, né? Um espaço de, sei lá, uns 100 metros ou mais um pouquinho. E eu tava com um instrumento, com um violão. E aí eu fui gravando um áudio e escrevendo pro Vinícius Donovan e pro Paulinho Mosca. Que legal. E aí foi assim que... Aí ele falou, eu falei com ele, cara, vê se você consegue me ajudar nessa ideia maluca. Eu tô aqui, tu sabe que eu faço os instrumentos com a madeira de incêndio, mas eu tô no Museu Nacional. Aí, meu irmão, eles abraçaram junto comigo, entraram assim, cara, vamos fazer isso, vamos fazer, mas tu não vai conseguir fazer isso sozinho, vê como é que faz. Eu fui falar com a Fernanda. Uhum. E aí cheguei assim diante dela e falei assim, meu nome é Davi, inclusive eu já até coloquei meu nome no site, Ajude o Museu. Eu coloquei lá, mas deve ter muito e-mail, você não viu meu e-mail, mas a minha ideia é o seguinte, tinha que fazer, falar rápido, eu gosto de falar. Aí... Não, ela apaixonou na hora. Ela falou, mas isso, como é que isso não vai funcionar? Isso não existe. Um instrumento e tal, não sei o que. Ela falou assim, esse instrumento aqui é um instrumento feito com madeira de demolição. Tô tocando nele, não está funcionando. Ela, mas um violino, não tá? Olha aqui, aí toquei umas 2 músicas, tinha um outro guarda municipal lá, um outro guarda, até federal. Rapaz, ficou legal, deu um ambiente assim, claro, emocionou, pô. E tudo. E aí nós pegamos o documento, o contato, e aí o Vinícius me ligou no mesmo dia, à noite, e falou, cara, amanhã a gente pode fazer uma reunião para a gente ver alguma coisa, o que a gente pode fazer com isso aí? Porque, cara, a ideia é boa, mas a execução é complicada. A execução é complicada, mas a gente já está trabalhando com execução complicada já tem tempo. Eu falei, isso eu também, tenho certeza, então vamos lá. E aí, é para ajudar o museu? É para ajudar o museu. Aí, foi o que aconteceu. Aí surgiu a Fênix, o grupo Fênix, que é o Paulinho Mosca e a esposa dele, Larissa, o Vinícius Donovan e a esposa Roberta Salomone, eu e o Bruno Levison, que é um produtor cultural, tudo conhecido do Vinícius, e o João Rocha, que é produtor de vídeo, de imagem. Timaço. Da Globo. Timaço, cara. Timaço. 7 pessoas, aí, pô, qual vai ser o nome? Que a gente não viu outro nome. Não, tá mais claro como a neve. A Fênix. E aí é um documentário, não é um filme, é um documentário. Isso. A ideia era produzir esses instrumentos, leiloar e ajudar nessa... E aí começamos. Cara, aí era para arrumar documento. Aí a Larissa ia. E ela conseguiu arrumar um documento para a gente poder fazer a retirada dessas madeiras lá junto do IFAM, tinha o Museu Nacional, tinha o UFS. Cara, era bastante coisa para fazer. Então a gente ia para lá e tinha que autorização do bombeiro, da polícia, do inquérito, não sei o que e tal, mas, cara, quando as coisas têm que ser... E esse documentário está com prazo para... Não, o documentário ia ser feito no final dessa coisa toda, que é construir os instrumentos,
leiloar, e aí depois viria o documentário. Entendeu? Sim. De tudo. E aí, no meio do caminho, no início da construção, já teve a ideia, já estava em andamento. Pandemia. Cara... Assim, aí atrasou tudo. Tinha pessoas, empresas interessadas e tudo para fazer, para a gente fazer esse leilão, se a gente ia fazer com a Globo ou não, como é que ia ser, mas a internet hoje, tá, blá, 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 blá. Pandemia. Cara, assim, não parou, mas estacionou. Entendeu? Deu aquela estacionada. Faz parte também. Eu vou pedir para Aquino colocar no final desse podcast um trecho da matéria e também o conteúdo completo lá. A gente tem de praxe aqui pedir para o nosso convidado dar uma mensagem de despertamento, assim, cara, com tudo aquilo que tu viveu, com toda a dificuldade da tua trajetória aqui, com isso que você descobriu, sabe, no meio do caos, de dar uma resposta para o mundo, sabe, de refazer aquilo que para a maioria das pessoas era caos. Você e a sua amiga câmera, uma mensagem de despertamento para o nosso canal aqui. Despertamento. O que eu diria? Eu diria que o que você tem diante de você de caos, de coisas que não tem solução, que você não está enxergando, está dentro de você. É o seu talento, é a sua força, é seu conhecimento, é a sua ideia. Porque Deus colocou isso dentro de você, de você poder se levantar e ressignificar tudo, desfazer o caos e, com isso, ajudar alguém. Que é o teu bom testemunho, né? Aquela que a gente falou mais cedo. E se você puder escolher alguém, convidar alguém para sentar na tua cadeira depois de você no próximo podcast, quem você convidaria? É muita responsabilidade, hein? É bastante. Quem você convidaria? Quem você queria? Qual podcast que você queria assistir? Com que convidados? Que a gente vai entrar em contato com essa pessoa. Pai, eu falei pra você desde o início, né? Tem tantas pessoas aqui. Será que a gente consegue o Paulinho Mosca? O Paulinho Mosca. Que tem história. Ele tem muita história, ele fala bastante. É isso que a gente precisa. Se você fizer um convite, será que ele vem? Será que você vem, Paulinho Mosca? Tá. Paulinho Mosca é um. É um de peso, né? Esse é o meu parceiro, assim, bastante tempo. Eu queria ver ele aqui. Então tá fechado. Paulinho Mosca, a gente vai entrar em contato com você de alguma maneira, através do nosso luthier preferido aqui, ou através das redes sociais. Eu vou pedir pro pessoal marcar o Paulinho Mosca também no Instagram, no YouTube, para ver se a gente chega nele. Traz esse cara aqui para ele contar essas histórias, para contar o lado dele da história nesse posicionamento tudo. E eu queria te agradecer demais, cara, porque é uma história que a gente tá atrás desse cara há mó tempão. É uma história que a gente estava querendo ouvir. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, pedir pro Aquino colocar no final a matéria também para você acompanhar todos os lados, todos os ângulos dessa história. E que lição, cara, que você deu pra gente no dia de hoje aqui. Eu acho que é pra isso que o Desperta existe. Legal. É pra convidados assim, com essa mensagem assim, que a gente faz o que a gente faz. Queria te agradecer demais por ter vindo. Pô, irmão. Pessoal, mais uma das maravilhosas podcasts que a gente tá fazendo aqui. Espero que você tenha gostado. Assina aí, ativa aí o sininho, clica no gostei se você gostou. Se inscreve no canal, convida outras pessoas para participar. E vamos trazer o Paulinho Mosca. Até a próxima e fica com Deus.